Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve, galera! Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que terça-feira, né, pessoal? A torcida do Clube do Remo hoje sim, respira mais aliviada. O Remo com a vitória de ontem. Vitória no sufoco, vitória da torcida azulina que começou a cantar no final da partida, impulsionou os jogadores que já estavam cansados e fez o Clube do Remo ganhar os 3 pontos que consolida o Clube do Remo, no mínimo, na Série C 2025. O Remo está aí livre, né, do rebaixamento e agora luta por uma vaga no G8, que ainda continua difícil, porém, com a vitória de ontem, ela se torna, né, com um pouco mais de probabilidade. A gente falou isso no vídeo de ontem. O Remo tinha aí uma probabilidade de 26%, hoje essa probabilidade aumentou para 40%, a gente vai colocar na tela daqui a pouco. E com a de dramaticidade, o Remo ganhou a partida, né? Não precisava disso. O Remo jogou com 10 aí, grande parte com 11, né? Contra 10 do CSA, uma boa parte da partida, mas é o Remo, né? A gente não consegue entender como é que o Remo não consegue fazer cera, como é que o Remo não consegue administrar uma partida, como é que o Remo não consegue principalmente jogar uma partida com um jogador a mais. Isso aí está na nossa história, né? Está no nosso sangue, está no nosso feeling. E o Remo não dá fácil nada para o seu torcedor. Complicado. É muito complicado porque teremos outras partidas e o Remo precisa pontuar para ser classificado dentro do G8. Antes, a gente falar um pouquinho do Remo, lembrando que hoje à noite, às 20h30, teremos a nossa live. Não deu para fazer ontem, a gente foi para o estádio, está até um pouco rouco, né? Chegamos tarde aqui, então não iria dar um bom público, como sempre a gente tem. Decidimos fazer hoje, às 20h30, o nosso pós-jogo. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso Instagram aqui embaixo, @TND_CRTTs. Deixa o teu like aqui também, te inscreve no canal quem não for inscrito, é totalmente de graça. Se for para se tornar membro, te torna membro, ajuda também o canal bastante. Nessa reta final de Série C, a gente vai precisar muito mais de vocês. E deixa o comentário aí embaixo, que na medida do possível a gente vai responder cada um de vocês. Lembrando também que a gente não pode, né, esquecer dos nossos patrocinadores que são tão importantes. Vem aqui, ó, Império do Sabor, né? A melhor comida da Cidade Nova, situada na WE, entre WE 80 e 81, na Cidade Nova 6, próximo do Corpo de Bombeiros. Entrega grátis no iFood e também pela área da Cidade Nova. Telefone de contato 99365-2129, né, do meu amigo Samir. Comida de qualidade, atendimento top, entrega grátis para vocês. Temos também o nosso outro patrocinador, né? A Resol Energia Solar, pessoal. Chegou o verão, né? E a gente paga aquela taxa de energia aí para aquela, né, distribuidora que vocês já sabem, um preço exorbitante, a energia aumentou. E aí, o que vocês podem fazer para resolver isso? É simples, é só colocar placas solares na sua empresa, na sua casa, com descontos especiais. Você só vai ter na Resol Energia Solar do meu amigo Márcio Chachá. É economia para a sua família com preços que cabem no seu bolso para pagar a primeira parcela com 90 dias no boleto, no cartão de crédito. É só ligar, pessoal, para o Márcio Chachá que você vai ter lá um plano bem legal, ele vai entender você. No contato 99152-6362, 99152-6362, essa aí é a Resol Energia Solar, né? Pessoal, a gente vai pontuar algumas coisas da partida de ontem, lógico que com mais ênfase, ouvindo vocês e colocando os comentários de vocês na live hoje, às 20h30, então é super importante você já deixar seu like no link, que vai ficar aqui em cima no final desse vídeo, você já clica lá, deixa teu like, deixa já teu comentário, estou na expectativa, Theo, faz a pergunta, que quando for às 20h30 a gente começa a live, já vai lendo as primeiras perguntas, né? As pessoas vão adentrando na live para a gente poder dar a maior moral possível para vocês. O Clube do Remo ontem sofreu desnecessariamente, né? O Clube do Remo fez, sim, de um regular para um bom primeiro tempo, né? Lógico que algumas peças não conseguem corresponder à altura do alta 7 aí, do primeiro tempo do Clube do Remo, onde o Clube do Remo poderia ter saído com 2 gols de diferença contra o limitado time do CSA, de Alagoas. O Remo
desceu para intervalo por 1-0, numa cobrança de Diogo Batista, pelo lado esquerdo de ataque azulino. No escanteio, Lídia foi lá, cabeceou e fez 1-0. Numa mesma jogada depois, né, muito parecida ali, o Remo fez o segundo gol, mas realmente o zagueiro fraquíssimo do Remo, né, Rafael Castro, que eu vou falar um pouco mais, empurrou lá o jogador do CSA e o gol, né, não valeu, o juiz acertou. O Remo já tinha, pelo lado direito, dado uma estocada com o Kelvin para a expulsão do zagueiro do CSA. CSA com 10 em campo e a gente, na teoria, né, como sempre, porque o Remo na prática é totalmente diferente, esperava que o Leão Azul voltasse para o segundo tempo, com tudo para cima para fazer o segundo até o terceiro gol. Até colocaram no grupo lá, o Remo vai golear 4-1, 5-1, eu até coloquei, se for 1-0 é lucro, 2-0 então mais lucro ainda. E foi realmente o que aconteceu, porque a gente tem um canal aqui para não ser mais do mesmo, mas sim diferente, pensar de forma coerente. A gente conhece o Remo, né? E na teoria a gente esperava que o Remo fosse para cima, fosse fazer algo, mas o que aconteceu que foi mais uma vez o Remo se retraiu. O Remo ficou vendo o limitado sim time do CSA tocar a bola de um lado para o outro, procurando as brechas para a cidadela do goleiro do Clube do Remo, Marcelo Rangel, que fez uma defesa ontem no finalzinho do jogo. Ah, meu Deus do céu, que lembrou os bons tempos de Vinícius. CSA tocava a bola de um lado, tocava para o outro e conseguiu achar um gol pelo lado esquerdo do Clube do Remo, o lado mais fragilizado. Para mim, o pior jogador da partida ontem, não só do Remo, mas da partida. Raimac fez uma partida, na verdade, vem fazendo partidas muito fracas. Ontem se superou, fez uma partida horrorosa. Desde o primeiro tempo, o treinador do Remo ficou com os braços cruzados e não fez nada até o final da partida, colocando em xeque, mais uma vez, uma possível vitória do Remo, como fez contra a Ferroviária, que ele foi um dos grandes culpados. Lá pelo lado esquerdo, né, o lateral direito do CSA cruzou, o atacante subiu ali entre o Curuá e o Lídio, o Curuá que fez uma partidaça e foi substituído erroneamente, né, mais uma coisa para a gente falar também, principalmente no pós-jogo. O CSA empatou e aí deu ar de dramaticidade para um jogo que deveria ter sido fácil, porque além do CSA ser uma equipe limitada, o Remo estava com um jogador a mais. Mas o Remo também é limitado, né? Um elenco muito fraco. Foi na base da superação, foi na base da vontade, foi na base da raça e principalmente na base da pujança, da força do torcedor. Que quando viu que o Remo poderia ganhar a partida, começou a cantar, né? Começou a fazer uma linda festa, inclusive a torcida do Remo surpreendeu mais uma vez. Esperávamos ali uns 10, 11, 12 mil pessoas no máximo. E o que a gente viu no Mangueirão foi um público ali de 20 mil pessoas. O Bordeiro deu 17 mil, como sempre, né? Vocês já estão acostumados. Ali praticamente 20 mil pessoas, o lado A totalmente lotado. As cadeiras também, estávamos ali totalmente lotados. E o que a gente viu foi a torcida do Remo empurrar o Leão Azul Paraense para mais uma vitória, escapando do rebaixamento, dando chances ainda do Remo se classificar para a próxima fase. O técnico Rodrigo Santana, no meu modo de ver, mexeu errado na equipe, né? Não era para ter tirado o Kelvin ainda tinha assim fôlego e estava fazendo uma boa partida, não à toa ele criou as melhores chances do Remo, né? Ele expulsou ali o jogador do CSA em 2 jogadas, 2 amarelos e depois, logicamente, o vermelho, e aí ele substituiu onde não era para ter substituído o Kelvin, na minha humilde opinião, e sim apenas o Cachoeira, que estava morto em campo, jogador que não é titular, não joga, está sem ritmo de jogo. Era assim para ter substituído o Ítalo, né? Mas só temos aí, para mim, o pior atacante da história do Clube do Remo, o Ribamar, né? Que eu vejo gente, deu uma forra. Pessoal, deu forra. O que esse cara deve para o Clube do Remo? E eu vou lembrar a memória de vocês, porque eu tenho uma memória muito boa. O Ribamar deu prejuízo para o Remo de mais de 5 milhões de reais, eliminando o Remo da Copa Verde, do Campeonato Paraense, da Copa do Brasil. Ele não joga só, mas o que esse cara errou de gols, inclusive na Série C, errando pênalti, errando gols de cara, o Remo poderia hoje estar com 25, 26 pontos. Então não tem como eu vir aqui aplaudir um cara desse. Inclusive ontem, quase ele erra aquele gol. No pós-jogo eu vou colocar o lance. A bola bateu na rede em cima. Ele estava debaixo da linha do gol. Se ele está 1 metro para trás, aquela bola não entraria, bateria na trave ou iria lá para o IML.
Então não tem como eu vir aqui parabenizar um jogador desse, que eu não tenho memória curta, nem sou doido, entendeu? Um jogador que deu um prejuízo pro Remo enorme, não era nem para estar nesse elenco do Remo. Aquela bola de ontem, que quase ele erra, o Pedro Vitor cabeceou, a bola já iria pro gol, ele se fez meter a canela ali. Graças a Deus ele não estava meio metro atrás, 45 centímetros, 1 metro, senão aquela bola não entraria. E seria mais um Ribamar da vida. Então não tem como elogiar. Fez o gol da vitória, beleza, mas para mim aquele gol ali, 50% do Marco Antônio, 50% do Pedro Vitor, que cabeceou a bola já iria entrar. Voltando ao assunto, o técnico do Rodrigo Santana mexeu muito errado na equipe. Tanto prova que ele viu a merda que ele fez, tentou consertar e piorou o time do Remo. Mais uma vez, eu acredito que o Rodrigo Santana me parece que chegou no seu limite, assim como o Mourinho foi no início. Eu entendo ele também, que ele olha para o banco, meus amigos. O time do Remo já é ruim. Imagine o banco de reserva. Se o Remo fosse um pouquinho melhor, tivesse 2, 3 jadas, o Remo praticamente estaria classificado, porque essa Série C é nojenta, tecnicamente falando. É cada jogador ruim que você vê. E, inclusive, dá para o Remo sim se classificar, porque a Série C, cada ano que passa, vai ficando mais deprimente tecnicamente. Ele tirou o colar da partida, e ele desabou o time do Remo, fez o CSA crescer e deixou aquele Rafael Castro, que é culpa dele, que contratou esse jogador que entregou a paçoca jogo passado 2 vezes, ontem entregou a paçoca por 3 vezes, e o Remo quase por pouco não é combalido, e quase o CSA não vira a partida jogando com a menos no Mangueirão lotado. Ele fez a porcaria lá de tirar o Curuá, deixou esse Rafael Castro, que é peixada dele, não tem nem pinta de jogador, não tem nem pose de zagueiro, entendeu? Muito fraco, horroroso. A gente falava aqui, né? As contratações do Remo aí, é daí, entendeu? Daí para baixo. E ele viu a porcaria que ele fez, a substituição, tirou o Rafael Castro e jogou o Pavani para a zaga, meu amigo. Nós ficamos apenas com o Lídia na zaga, o Pavani improvisado, quase o Pavani ali, né? Entrega a paçoca também numa jogada do lado esquerdo do CSA. O Pavani não tem cacuete de marcação, um jogador de armação, e ali quase, né, o CSA faz um gol no pós-jogo, a gente vai colocar o lance, inclusive. Vejo que ele mexeu errado também na saída do Kelvin, falei anteriormente, a entrada do Ribamar é o que tem, né? Esse novo contratado aí, um pouquinho nervoso, mas deu um certo trabalho, né? Acredito que até estreou bem com o Mangueirão lotado, um jogador desse aqui nunca jogou em equipe nenhuma de expressão como o Remo, de torcida de massa como o Remo, nervoso, né, ter o nervosismo ali é normal, mas acredito que estreou bem, sim, com vontade. E outra coisa, né, o Pedro Vitor, pessoal, mesmo fora de ritmo, mesmo entrando no fogo, não dá para o Pedro Vitor ser reserva desse time. Tu tendo o Marco Antônio aí jogando a tempo de titular, apesar da jogada individual ontem muito legal do lado esquerdo, falei que 50% do gol foi dele, 50% ali do Pedro Vitor. Agora não dá para o Pedro Vitor ser banco desse time aí. Outra coisa, o Ronald tem que entrar no segundo tempo. A partida do Raimar ontem foi horrorosa. Né? Horrorosa. Os 2 laterais do Remo são muito limitados. Ainda bem que a Série C é limitada e mesmo com esses laterais aí, o Remo pode ainda assim subir de divisão. A gente falava que ontem, no vídeo de ontem, né, que se o Remo empatasse a partida, daria adeus da Série C. Finalzinho ali, o Ribamar fez o gol, né, e manteve acesa as esperanças do torcedor azulino. A média do Clube do Remo, a probabilidade era de 26%. Hoje, essa probabilidade, está na tela para vocês aí, do Clube do Remo se classificar, ela aumentou de 26% para 40,7%, e a chance de cair é de 0,2%. Existe, é Remo, mas não acredito que o Remo será rebaixado, não. Tá? Acredito que depois da vitória do ontem, o Remo se livrou de qualquer tipo de rebaixamento. O Remo agora tem 6 vitórias, um empate e 7 derrotas. Né? Rodrigo Santana não empata, um técnico que ganha ou perde. Só que o Remo tem uma margem de perder uma partida apenas. O Remo vai ter que pontuar mais aí 10 pontos para fazer 29. O Remo que tem aí 15 pontos a disputar, o Remo vai ter que conseguir 10, se quiser fazer 29 para se classificar para a próxima fase. O Remo tem 17 gols marcados, 21 sofridos, né? Diminuiu 1 de saldo, é menos 4, era menos 5. Na verdade, o Botafogo da Paraíba, Atlético, Volta Redonda, São Bernardo e Ferroviária já estão praticamente classificados. O Londrina deu um passo super importante, mas não diria que ele está classificado, não, viu? Faltam 6 pontos, uma probabilidade de 71%, mas né, o Londrina perdendo a próxima partida, o Remo ganhando, o Tombense já iguala tudo em bola, então não vou colocar o Londrina como classificado. Porém, está ali com um pé e meio na próxima fase.
E aí sobra Tombense, Ipiranga, Remo e Figueirense para uma próxima vaga, e fugindo de longe um pouco o Náutico com 17 pontos, mas muito de longe mesmo, tá? Não vejo o Náutico com chance de classificar, não. Então diria ali que Londrina, Tombense, Ipiranga, Remo, Figueirense, né, lutam aí, né, esses 2, 3, 4, 5 clubes por 3 vagas, né? Londrina, Tombense, Ipiranga, ou seja, sexto, sétimo, oitavo. Muito provavelmente Londrina vai se classificar, mas não cravaria, tá? Então, 2 a 3 vagas para 4 a 5 clubes. Não é à toa que o Remo tem 40% de chance, né? Quase a metade aí. O Remo vai ter que fazer um jogo de vida ou morte com o Figueirense na próxima rodada. Um empate para o Remo não é ruim. Tá? Lembrando que o Remo com o empate seguraria o Figueirense atrás dele, né? Mesmo o Náutico ganhando, não passaria o Remo pelo critério de desempate, que seria o número de vitórias. O Remo tem 6, o Náutico mesmo ganhando iria a 5. O Remo permaneceria na 9ª colocação e secar o Ipiranga e o Londrina para que não se desgarrasse do Leão Azul Paraense, e depois voltar para dentro de casa, ganhar e torcer para o Figueirense não ganhar a partida no próximo confronto após o Remo fora de casa. É uma tabela tanto quanto complicada, é algo que nós vamos ter que analisar de rodada a rodada, inclusive vamos analisar muito no pós-jogo hoje às 20h30. Tá? O Remo, com 29 pontos, se classificaria a 5, 80, com 80% de chance, diria que até mais, 85%, né, 90% de chance. Essa matemática ela se manteve da rodada passada para essa, então o Remo com 29 pontos se classificaria. Com mais um pontinho, o Remo não cai de divisão, né? Nossa matemática que era 20 pontos, diminuiu de 22 para 20. Vamos ver o que vai acontecer durante as próximas partidas. Nosso vídeo de hoje é esse, pessoal. Muito feliz com a vitória do Remo, mas ainda preocupado porque a gente só vai ficar satisfeito quando o Remo subir de divisão. O Remo é muito grande para se contentar com um gol de forra do Ribamar, pelo menos eu penso assim, com uma vitória com uma margem no Mangueirão lotado contra o limitado CSA. O Remo tem a folha mais cara da Série C, inclusive mais cara que muitos clubes da Série B. O Remo ainda tem a obrigação, sim, de se classificar e subir de divisão. Mesmo com esse elenco limitado, dá, porque a Série C ela é muito fraca tecnicamente. Valeu, galera. Tudo nosso, nada deles. Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha. Já deixa o teu like aqui em cima, ó, nesse vídeo aqui em cima, que já está aí no ar. É o nosso pós-jogo às 20h30. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.